Galera, sejam bem-vindos à nossa segunda aula sobre PowerPoint e a gente vai falar um pouco mais sobre slide mestre e formatação. Então eu já vou entrar no conteúdo, né, bem seguida da aula anterior, sem muitas enrolações. Vou pro cantinho, como sempre. Olha que minha cara fica totalmente zoada porque agora eu tô gravando à noite e o brilho da tela tá bem... assim ficou um pouquinho melhor. Então vamos lá. Esse é o jeito que o slide vem, né, pra gente, em geral. Rita, mas minha empresa tem um template. Gente, se você já tem um template, você nem precisa assistir essa aula, beleza? Se a sua empresa já vem, já te dá um PowerPoint que você vai criar suas apresentações a partir dele, e geralmente em empresa grande a gente tem até mais de um modelo que a gente pode escolher, dependendo do que a gente quer fazer. Você nem precisa assistir essa aula, tá? Você pode assistir se quiser aprender um pouco, bota na velocidade rápida, como eu falei na aula passada, mas isso aqui é mais para quando você tiver que criar algum design seu, né? Então tá aqui tudo em branco. Um jeito que a gente pode simplesmente rapidinho criar um negócio um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais colorido, é se a gente vem em design e escolhe um tema diferente. Então, primeiro, esse tema aqui é o mais basicão, que ele tem, né, tanto em branco quanto em preto, caso você queira fazer uma apresentação de fundo escuro. Ou você pode simplesmente escolher trocar as cores. Então, por exemplo, deixa eu até mostrar rapidinho. Se eu venho aqui numa Smart Art e escolho, por exemplo, essa lista de 5 elementos. Eu venho aqui em alterar cores e eu escolho colorido, beleza? Essas são as cores que vieram no... eu vou acabar apagando. Não, deu certo. Essas são as cores que vieram no tema que eu estou usando aqui no design. Eu estou usando essa corzinha que é a mais básica do Windows, né? Se eu venho aqui em cores e troco, eu falo, não, eu quero na verdade uma coisa com verde, ou eu quero uma coisa, né, eu quero essas corzinhas aqui, não só essa Smart Art, mas tudo que eu fizer nesse slide, nesse tema, vai usar essas cores ali de destaque. Então, se eu venho aqui em inserir, eu pego uma forma e coloco aqui um círculo, ele também vai vir com uma corzinha. Então lembra que aqui as cores eram sempre aquelas cores do Windows. E nesse caso tem um tema diferente. Então você vai ter cores diferentes para escolher aqui. Beleza? Então, aqui no design você pode escolher tanto um tema diferente, quanto no próprio tema, esse tema que é bem mais basicão, você pode mudar só as cores do tema, ou voltar para as cores originais. Ou você pode vir aqui na setinha e escolher, caso você tenha, por exemplo, caso você tenha cores da empresa ou cores que você queira usar por alguma razão. Então, e a gente pode editar também, a gente não precisa só usar essas cores que eles dão pra gente, né? Então, se a sua empresa tem cores específicas que você quer usar no seu próprio slide, você pode vir aqui, ou você pode vir e escolher cores, personalizar. E aqui você pode escolher uma seleção de cores infinitas. Você pode vir aqui e literalmente escolher qual é a cor que você quer, usando a cor da empresa ou a cor que você está interessado, a cor da sua marca, né? Se está usando um produto, você pode usar aquilo. Agora, outra coisa que a gente pode usar também são esses temas. E esses temas já vão mudar não só as cores, eles vão mudar, vão colocar alguns elementos a mais. Então aqui, esse primeiro que a gente estava olhando era o bem basicão, ainda assim. Se eu viesse, por exemplo, em novo slide, ele continua desse mesmo jeitão, né? Com essa mesma cara. Mas se eu venho aqui em design e escolho um tema, ele vai acabar criando todo um novo estilo de slide para todos os slides que eu for criar a partir dali, entendeu? Então, se eu escolhi esse... Deixa eu apagar essa Smart Art. Deixa eu redefinir o slide. Show! Então, se eu escolhi esse tema para usar, a partir dali, sempre que eu usar um novo slide, ele vai ainda assim usar esse mesmo tema. Deixa eu pegar um tema que seja um pouco mais distintivo. Não, como que eu posso falar isso? Distintivo? Não sei se eu posso falar isso. Por exemplo, escolhi esse slide escuro. Nossa, coisa meio feia, né? Não gostei, não. Vamos pegar esse aqui. Então, eu escolhi com essa texturinha e a partir dali, ó, é uma fonte diferente, né? Não é aquela fonte padrãozona do próprio Windows. E aqui também eu posso escolher outras variações disso. Então, aqui, por exemplo, em vez de ter uma textura, tem esse tom liso, que aparenta ser liso.
ou com o fundo escuro ainda assim. Então agora a partir dali os slides de texto vão ter o fundo escuro. Ou outras variações. Então aqui ele já tem algumas opções que você pode escolher dentro desse próprio modelo, dentro desse próprio tema. Isso é útil quando a gente, de novo, não tem um template da empresa. Além disso, a gente pode também importar um tema. Então, a gente poderia procurar temas, se você achou um tema legal na internet, você quer usar ele, você salva no seu computador e abre ele aqui e usa. Beleza? Então, geralmente, um tema ele tem todos esses elementos, que não só são de cores, ou de visuais, ou de... Né, você tem um slide de título, onde os elementos vão estar, mas também de fonte, de tamanho, de hierarquia. Então, por exemplo, se eu venho aqui e falo que eu quero fazer uma lista, eu quero exemplo, lista. Então, ele está aparecendo desse jeito para mim. Então, se eu venho aqui e coloco um... Ah, ele nem tem o tamanho. Então, vamos lá. E quando eu venho para o menor, olha, eu uso o mesmo. Ele não está usando... Ele nem tem tópicozinhos. Deixa eu ver se eu colocar para o lado. Ah, se eu coloco para o lado, aí ele aparece. Aqui tem tópico. Mesmo sendo lista. Vamos ver o terceiro nível. Mesmo símbolo. Tá vendo que aqui é um quadradinho e aqui é um quadradinho menor. Então, esses tamanhos, esse tamanho de fonte, isso é tudo pré-definido pelo tema. Como que a gente pode editar isso, né? Como que a gente pode editar esse tema de verdade, ou na verdade até criar o nosso próprio tema? Eu vou só voltar para o tema. Eu posso deixar com esse aqui. Se a gente vem em exibir, existe uma coisa chamada slide mestre, que não sei se vocês já usaram isso na faculdade. Eu acho que eu cheguei a aprender a usar isso na faculdade, mas se vocês nunca usaram, tá aí a descoberta de um lugar em que você pode editar basicamente como as coisas vão sempre aparecer. Então, se eu usei esse slide como base, mas eu não quero essa textura, eu, na verdade quero uma outra imagem, eu posso vir aqui e substituir essa imagem. Então, eu posso vir e inserir uma imagem de estoque, vamos escolher uma imagem qualquer aqui. Eu quero esse verde aqui. Ou não, vou usar esse aqui. Esse aqui vai ser o meu título, a arte do meu slide. Ai. Deu ruim, né? O que foi que aconteceu aí com esse verde? Deixa eu inserir de novo. Inserir imagem de estoque. Veio verde junto com... Aqui, vamos escolher uma outra então. Tá, eu quero usar essa. Ah, é por isso, ó, eu deixei os dois selecionados. Não, eu quero só essa aqui. E essa imagem eu vou cortar. Eu vou encaixar ela aqui. Ah, eu cortei muito. Deixa eu trazer ela aqui pro final. Então, eu quero usar esse mesmo tema, mas eu queria substituir e usar uma imagem diferente. A partir dali, sempre que eu tiver... Ah, aqui tem que substituir também. Aqui eu vou apagar, vou usar a mesma imagem. E show. E aqui, por exemplo, no slide de texto, eu não quero que ele não tenha, né, esse primeiro nível, tá vendo? No primeiro nível aqui, mesmo sendo em uma lista, ele não aparece um tópico. Eu quero que ele apareça um tópico. Então, eu venho na página inicial e eu edito. Então, todas as edições que eu tô fazendo aqui, eu quero um quadrado grande, por exemplo, com espaço. Esse aqui, ops, eu quero... deixa eu trazer... Opa, não. Eu vou deixar assim mesmo. Então, digamos que eu queira colocar esse quadrado e a partir aqui do terceiro e quarto nível, eu tô achando que a fonte está muito pequenininha e eu quero a fonte um pouquinho maior. Só, sei lá, o quinto nível que eu provavelmente não vou usar, que eu vou deixar na fonte no 14, eu achei as outras fontes muito pequenininhas. Então, essa fonte aqui eu também quero um pouquinho maior. E, sei lá, terceiro nível eu vou aumentar também e vou deixar em itálico. Essas são as mudanças que eu quis fazer dentro do meu slide mestre. Quando eu venho aqui, e eu devia conseguir finalizar isso aqui.
Aqui, slide mestre. Tá, tava meio perdida. Achei que tinha que aparecer no exibir. Mas não, então aqui nessa parte de slide mestre, você pode vir e fechar o modo de exibição. Então, quando eu fechei o modo de exibição, olha só, já substituiu a imagem aqui. E quando eu vier, ó, já substituiu também o tópico, já substituiu o itálico. Então, sempre que eu criar um slide novo, ele já vai vir com essa formatação que eu tinha definido. Porque, por exemplo, se eu tivesse vindo aqui e editado, aquilo não ia acontecer, né? Quando eu abrisse um novo slide, ele ia voltar para a formatação mestre, que é o que a gente editou por lá. E o que a gente pode fazer é não só usar uma imagem qualquer, a gente pode usar uma imagem. A gente tem um projeto que a gente está fazendo para um produto específico. Então, eu estou fazendo um projeto para Dove. E eu quero fazer minha apresentação final do projeto de estágio com umas imagens de Dove. Então, eu posso colocar isso aqui, eu posso usar as cores da marca, eu posso definir tudo isso dentro de Slide Mestre, que vem de novo aqui em Exibir, Slide Mestre, e você vai editar. Você não precisa editar tudo. Tem um monte de slide aqui que a gente nem usa, então você pode inclusive apagar, tipo, falar, cara, eu não quero nem me preocupar com isso aqui, eu não quero ter essa preocupação. Mas, por exemplo, essa cor aqui tá dessa cor por causa dessa fonte, imagina. Então, se eu trocar aqui as cores do tema, vai trocar essa cor do fundo, que eu poderia também simplesmente vir aqui e escolher qual cor eu quero. Então, nessa parte de slide... Opa, bati no microfone. Espero que não tenha feito um barulho zoado. Aqui nessa parte você pode trocar fonte. Você pode trocar... Se você falar, por exemplo, eu quero adicionar... Eu quero que aqui embaixo, no rodapé, seja colorido. E eu vou escolher uma cor diferente aqui. Deixa eu ver. Eu vou escolher essa corzinha. E eu vou deixar a letra branca. Opa. Eu tenho que trazer pra frente. Porque a imagem estava no fundo. Já tá aqui. Então, no rodapé, eu quero escrever exemplo da Rita. E eu quero que esse rodapé fique centralizado. Não, eu quero que ele traga pra direita. Por que você não tá indo? Isso. Então, isso é que eu quero dentro de um slide. E aqui no título, eu quero, sei lá, uma cor diferente. Eu quero que sempre seja colorido. E... eu tô no lugar certo, né? Tô. Então, e aqui de novo eu quero trazer para esse quadradinho, eu quero que meu terceiro nível seja maior em itálico. E o segundo nível também um pouquinho maior, e o segundo nível eu vou pôr numa cor diferente. Venho para slide mestre, fechar modo de exibição. As mudanças já vão aparecer. E aqui vocês podem notar que não está aparecendo nem o meu rodapé, nem a página, nem nada. Porque apesar de a gente ter definido a formatação disso dentro do slide mestre, a gente não selecionou para ele aparecer. Então, você pode vir aqui em exibir. Não, é inserir. Não é exibir, é inserir. Não tinha nem lembrado. Isso era uma coisa que eu devia ter falado, talvez até na aula anterior. Você pode colocar cabeçalho e rodapé. Dentro do rodapé, eu posso falar que eu quero colocar o número do slide, que geralmente isso é bom ter. Então, você fala slide tal, volta para slide tal, então é bom para aparecer. Rodapé, aqui, eu vou chamar de exemplo da Rita. E eu quero que não mostre, eu quero que não conte, não mostre nem rodapé, nem o número do slide no slide de título, porque é título, né? Então, eu vou colocar aplicar a todos. A partir daí, vai aparecer... Ixi, mas tá aparecendo 2. Por que tá contando o meu slide de título? Talvez tenha algum jeito de definir por onde a gente vai começar a contar. Número da página... Porque no Word eu sei que tem como a gente falar que eu quero começar a partir do 1 aqui. Ele tá começando a partir do 12, ele tá contando o título. Se eu descobrir depois, eu aviso na aula online, gente, porque eu não vou perder tempo com isso agora, não. Mas, basicamente é isso. Agora, essa formatação vai ficar salva para quando eu criar um novo slide ou uma nova
página aqui, se eu falo novo slide, ele já vai vir com esse slide que eu defini no mestre. Isso também acontece quando você escolhe um tema, mas nesse caso aqui é legal porque você pode usar as suas próprias imagens, as suas próprias cores, e você vai ali no slide mestre e você redefine tudo. É assim, na verdade, que as empresas criam seus próprios templates, eles usam as cores da empresa e criam aquele pacote ali, que na verdade é o mais fácil, gente, usem mesmo, mas se por alguma razão você receber um template da empresa e tem alguma formatação que está te incomodando, que toda vez você vem e escreve, aí você tem que selecionar aquilo e editar. Vai no slide mestre e mexe naquele template. Não é porque você está mexendo no que você tem salvo no seu computador que você vai mudar o de alguém, né? Então, vem em exibir, slide mestre, altera o que tá te irritando, não, o que você tá querendo. Toda vez você tem que editar, que na verdade a função do slide mestre é te poupar tempo. Você define como vai ser aqui. E se você tiver numa empresa pequena que não tenha um template, tá aí uma ideia, viu? Façam um template legal, usem a logo da empresa. Vocês podem colocar logo ou em cima, no canto superior, no canto inferior. Vocês colocam usando as cores da empresa. Você pode ter algumas variações de, por exemplo, transição. Eu poderia vir aqui e ter sei lá, um slide de transição em que eu preencho a coisa toda e eu coloco a imagem de um produto nosso aqui bem no meio para, né, quando você está durante uma apresentação, você quer colocar um slide desse. Enfim, vocês podem criar isso se a empresa de vocês não tiver, que eu tenho certeza que a galera vai adorar, porque é um saco ter que criar um design para slide do zero. E aqui no slide mestre é muito fácil, você faz uma vez e o negócio fica salvo. Então eu queria mostrar isso pra vocês, porque... Deixa eu voltar aqui pra mim. Porque é um jeito de poupar tempo, realmente, de formatação. E às vezes, eu sei que por mais a gente pensa, eu mostrei muito assim, de como construir um negócio do Scratch, mas é mais pra entender onde fica essa informação, para caso tenha algo que você queira alterar, ou tem um tipo de slide que você está querendo usar especificamente, que não tem naquele template. Então, toda vez que você quer fazer uma transição, por exemplo, você está lá criando sua própria transição. Aí você copia e cola o slide. E às vezes você está fazendo uma outra apresentação, você tem que caçar o slide em que você fez aquela transição para ir lá copiar aquele slide e colar. Então, se você faz esse slide rapidinho ali que você está sentindo necessidade, você cria naquele padrão e ele se torna uma coisa ali disponível para sempre que você precisar. Eu espero que tenha ficado claro e talvez vocês já conheciam, talvez não, mas fica aí registrado a aula.